Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024, em nossa série Reflexões Espíritas. Todas as sextas-feiras, às 21h15, nós estamos aqui reunidos para fazer um estudo do livro Seara dos Médiuns, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos abordar o capítulo número 12, que tem como título Na Mediunidade. Lembrar a todos que este estudo é feito juntamente com a nossa companheira Ana Carolina de Lavras, Minas Gerais, a Débora Rodrigues de Bocaiúva, Minas Gerais, o Marildo Brito de Bauru, aqui no interior de São Paulo, e eu, David Ascenso, aqui da cidade de Pindamonhangaba, São Paulo. Então, como eu disse, hoje vamos abordar o capítulo 12, que tem como título Na Mediunidade. Lembrando que este capítulo de hoje foi baseado na reunião pública realizada em 12 de fevereiro de 1960, na cidade de Uberaba. Esse capítulo também, o número 12, faz menção à questão número 226, parágrafo 1º do livro dos Médiuns. Então, antes de falarmos do capítulo, vamos ver o que fala este item 226, parágrafo 1º. Ele pertence ao capítulo 20 do livro dos Médiuns, que tem como título Da Influência Moral do Médium. Fala aqui sobre questões diversas e a dissertação de um espírito sobre a influência moral. O item 226, parágrafo 1º, tem uma pergunta. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E a resposta: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mau, conforme as qualidades do médium. Então, este capítulo 12 do livro Seara dos Médiuns, que tem como título Na Mediunidade, faz menção ao livro dos Médiuns, na sua questão 226, parágrafo 1º. Este item faz parte do capítulo 20 do livro dos Médiuns, que tem como título Da Influência Moral do Médium. Este capítulo 20 trata sobre questões diversas e traz também uma dissertação de um espírito sobre a influência moral. E Kardec, no item 226, parágrafo 1º, pergunta: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mau, conforme as qualidades do médium. Então, vejam como é interessante essa questão. Primeiro, porque ela nos fala que a mediunidade é orgânica, ela é do organismo físico. Cada um de nós tem maiores ou menores aptidões para a questão mediúnica. Cada um de nós tem essa aptidão mediúnica numa intensidade maior ou menor.
E no capítulo 12 do livro Seara dos Médiuns, o nosso querido Emmanuel diz o seguinte: não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário. A pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. Então, o nosso Emmanuel já nos chama a atenção fazendo uma distinção da mediunidade e do médium. A mediunidade é exclusivamente física, não tem nada a ver com a questão moral do indivíduo. Todo instrumento ele estará em boa conservação ou má conservação, dependendo do seu servidor, daquele que usa aquele instrumento. A produção que nós observamos em determinada área da vida está diretamente ligada à maneira como o operário a produziu. A pena, ou seja, a caneta, o lápis, mostra de uma maneira clara quem é verdadeiramente aquela alma que está escrevendo. Da mesma forma que o patrimônio caminha no rumo que o mordomo a dirige. Isso demonstra claramente para nós que a mediunidade, sendo física, independente da questão moral do indivíduo, ela vai agir e trazer ou não frutos e benefícios, dependendo do médium que a atua, que a utiliza. Então, a partir do instante em que descubro a minha mediunidade, a partir do instante em que passo a conviver com ela de uma maneira mais abrangente, mais contínua, os frutos que ela me trará, como também oferecerá a outras pessoas, depende em muito da minha qualidade moral. Sabemos perfeitamente, em virtude das inúmeras circunstâncias da vida, que existem pessoas dotadas de mediunidade, ouvem os espíritos, conseguem vê-los, conseguem ter de uma maneira muito abrangente, muito forte, uma intuição ou uma inspiração trazida pelos espíritos superiores e que muitas vezes se utilizam desses benefícios para fins próprios, a aquisição de bens, a aquisição de dinheiro, tornarem-se pessoas famosas no meio público, terem condições de se fazerem presentes, muitas vezes, em programas de rádio e televisão, jornais e revistas, para expressarem de uma maneira direta aquilo que supostamente seriam delas próprias, mas que, na verdade, tem muito a ver com a questão da espiritualidade, e, consequentemente, agindo desta forma, na maioria das vezes, trazem para si próprias benefícios oriundos do agradecimento, do, da ajuda, do amparo que as pessoas acabam oferecendo por determinadas informações. Então, é importante ficar claro para nós, na mediunidade, a moral está totalmente separada da questão mediúnica. Mediunidade é uma questão física, é uma questão orgânica, enquanto que a moral tem a ver com o nosso aperfeiçoamento, com o nosso desenvolvimento espiritual. Emmanuel coloca aqui alguns exemplos para que nós possamos refletir. O lavrador tem a enxada, entretanto, se preguiçoso, cede asilo à ferrugem. Se delinquente, empresta-lhe o corte à sugestão do crime. Se prestativo e diligente, ergue
de todo ditoso o berço de flor e pão. Ele dá outro exemplo. O legislador guarda o poder. Contudo, através dele, ser irresponsável estimula a desordem. Ser desonesto incentiva a pilhagem. Ser consciente e abnegado é fundamento vivo à cultura e ao progresso. Ele dá um outro exemplo. O artista dispõe de mais amplos recursos da inteligência. Todavia, com eles, se desequilibrado, favorece a loucura. Se corrompido, estende a viciação. Se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio a virtude. Então, Emmanuel nos dá o exemplo do lavrador, do legislador e do artista. Pessoas que possuem dons e que, caso mal utilizem esses dons, poderão ser vistas perante a sociedade como trabalhadores, como pessoas que faliram em seus compromissos. Serão vistos pela espiritualidade como pessoas, como almas queridas que debruçaram-se perante as fantasias e as ilusões da vida material em função do dom que possuíam. Agora, se bem utilizarem aquilo que lhes foi oferecido, no caso, esse dom, poderão beneficiar-se a si próprios através do engrandecimento material e espiritual e moral, como também favorecerão a outras pessoas para que também possam se engrandecer perante as conquistas que lhes foram oferecidas. Como ele disse, o lavrador, se prestimoso e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador, se consciente e abnegado, é fundamento vivo à cultura e ao progresso. E o artista, se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio à virtude. Será que a mediunidade fugiria à regra divina de Deus? Será que a mediunidade seria uma exceção a todos nós que temos a possibilidade de tê-la em maior ou menor grau no nosso organismo físico? Será que a espiritualidade, em conjunto com as leis divinas, ofereceria para uns mais e para outros menos? Será que haveria aí uma diferenciação entre aqueles que fazem bom uso ou mau uso da mediunidade? Podemos refletir de uma maneira muito clara que nada disso seria razoável e justo. Sendo a lei divina igual, idêntica para tudo e para todos, a mediunidade não poderia fugir à regra da disciplina, da responsabilidade. Temos ali um fator orgânico a nosso favor, é como se tivéssemos um sexto sentido, e a partir dali, o que faremos dele? O que temos feito do ouvir, do ver, do cheirar, do sentir no paladar, do tato? O que temos feito da mediunidade? Vejam que interessante. A mediunidade, ela vem nos oferecer uma oportunidade de trabalho. Ela vem nos oferecer uma oportunidade de evolução e de crescimento. Se eu tenho ouvidos, olhos, olfato, paladar e tato educados para as mais diversas
situações da vida, terei, consequentemente, um corpo em equilíbrio. Se tenho uma mediunidade educada e equilibrada, terei, consequentemente, resultados extremamente positivos e sadios, não só em benefício a mim mesmo, mas também em benefício de outros companheiros. A minha comunicabilidade com a espiritualidade, seja de que maneira for, seja em qual segmento religioso for, será sempre uma comunicabilidade estável, saudável e equilibrada. Por isso que devemos estar atentos a tudo aquilo que o plano maior da vida nos oferece como ferramenta de trabalho na atual encarnação. Na mediunidade, não poderia ser diferente. Como é que nós vamos solicitar a presença de benfeitores de alta envergadura espiritual e moral, presentes ao trabalho mediúnico que realizamos, se nós, em particular, não nos esforçamos para alcançá-los na posição em que estão? Seria muito cômodo para nós, na questão mediúnica, solicitar, pedir ou até mesmo exigir que espíritos de tamanha envergadura espiritual e moral descessem até nós para satisfazerem os nossos prazeres materiais, para satisfazerem a nossa própria vaidade pessoal. E, na realidade, o processo é o contrário. Nós é que precisamos nos elevar para que possamos atingir esses espíritos de envergadura maior. Quando olhamos, e eu sempre tomo como exemplo nosso querido Chico Xavier, com respeito e carinho, é claro, para tantos outros médiuns que temos aí pelo Brasil e pelo mundo afora, mas pela convivência de alguns anos com o nosso querido Chico, sabemos perfeitamente que o médium Chico Xavier se esforçava diariamente para atingir o patamar destes espíritos de alta envergadura, para merecer deles um minuto de atenção, para ter deles uma mensagem, por mais simples que fosse. Chico também se colocava na condição de doador quando prestava auxílio a todos os desencarnados que psicografavam através de sua mediunidade, atendendo a familiares, pais e mães que vinham em busca de uma mensagem de consolo e de esperança. Por isso que a mediunidade, ela independe da questão moral, mas a mediunidade bem trabalhada e bem servida está diretamente ligada à questão moral. Os espíritos que passam a se comunicar conosco, os espíritos que passam a se aproximar de nós, são os espíritos que estão na mesma faixa vibratória e fluídica que nós mesmos, ou até mesmo espíritos que estejam numa faixa vibratória, fluídica, menor do que a nossa, e se aproximam de nós para que possamos servi-los como comunicantes. Por isso que muitas vezes o medianeiro imprevisto, o medianeiro, aliás, imprevidente, acaba tendo como companhia espíritos brincalhões e zombeteiros, que se utilizam de nomes fictícios para iludir não só ao próprio médium, como também, muitas vezes, ao grupo mediúnico da qual ele pertence. Por isso que Emmanuel faz esta comparação
com relação ao lavrador, com relação ao legislador e com relação ao artista, para nos mostrar que também o médium, se não equilibrado, se não ajustado com as leis divinas, com o Evangelho de Jesus, se não devidamente educado perante os ensinamentos da codificação espírita, poderá então se perder neste processo de comunicabilidade com os espíritos. Porque, da mesma forma que temos almas sérias encarnadas na Terra, temos também almas sérias desencarnadas. Da mesma maneira que temos espíritos brincalhões, zombeteiros, mentirosos, também temos no mundo almas brincalhonas, zombeteiras e mentirosas. Tudo é uma questão de sintonia. Tudo é uma questão de faixa vibracional, onde estejamos na mesma condição. Ele continua: urge reconhecer, no entanto, que, acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Muito interessante essa colocação de Emmanuel, porque muitas vezes nós, ao nos depararmos com questões mediúnicas dentro da casa espírita, com companheiros nossos que estão ali no trabalho, na luta constante para conhecerem a sua mediunidade e colocá-la em prática no dia a dia da vida, nós muitas vezes julgamos, muitas vezes falamos que ali é um caso de animismo, falamos que ali há um caso obsessivo, falamos que ali há uma possessão de espíritos que estão brincando e zombando daquele médium e, consequentemente, enganando a outras pessoas. Será que verdadeiramente, segundo Emmanuel, nós temos concessão do mandato para julgar a estes companheiros, julgar a estas tarefas espirituais? Será que temos capacidade de avaliar aquela mediunidade? Por isso que ele fala: urge reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Ou seja, somente Deus pode julgar se aquele medianeiro está sendo correto, se aquele medianeiro está sendo justo, se aquele medianeiro está verdadeiramente exercendo a sua função mediúnica de maneira equilibrada. Somente aquele medianeiro trabalhando para a verdade em favor de tudo e de todos. Lá no começo, quando eu disse que a lei divina é idêntica e igual para todos, é uma grande verdade. Ela é, sim, igual para tudo e para todos. E no caso da mediunidade, não foge à regra. Por que julgar o outro? Por que querer avaliar aquela mediunidade? Quando fazemos um estudo da vida e obra do nosso querido Allan Kardec, observamos que ele tinha como padrão o experimento. Ele fazia uma determinada pergunta e enviava para vários médiuns. Ao recebê-las de volta, ele, com a ajuda dos benfeitores espirituais, fazia a análise daquelas que ele julgava serem as verdadeiras,
as mais corretas, para que assim pudesse fazer a codificação da doutrina espírita. Sem que haja um treinamento assíduo, constante, daquela alma, daquela mediunidade que ela possui, nós não conseguiremos avaliar de pronto se ali há ou não mediunidade, se ali há ou não espírito, se ali há ou não um caso de animismo. A mediunidade, como qualquer outra atividade da nossa vida, requer um estudo constante. O lavrador, o legislador e o artista, para que se mantenham firmes nos seus propósitos de trabalho perante o dom que lhes foi oferecido, precisam sempre estar estudando e se aperfeiçoando cada vez mais. Não é simplesmente porque li uma vez, aprendi uma vez, que não preciso nunca mais. É preciso que haja sempre uma volta ao estudo, uma volta àquele aprendizado, para que com o amadurecimento da vida nós possamos ir vendo outras coisas que até então não tínhamos a possibilidade de observar. Se hoje lemos a pergunta primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus, interpretamos de uma forma. Há 10, 15, 20, 25, 30 anos atrás, se tivermos a possibilidade de ler esta mesma pergunta, a nossa formação mental era totalmente diferente. Os nossos sentimentos eram totalmente diferentes. E provavelmente a nossa interpretação para aquela pergunta foi também diferente. Então, precisamos, dentro da casa espírita, experimentar e não julgar. Não julgar o medianeiro, não julgar a sua mediunidade, seja ela de que natureza for. É preciso experimentar, usar da mesma metodologia que Kardec se utilizou. O experimento. Porque conforme vamos experimentando, vamos conhecendo o médium e vamos conhecendo a sua mediunidade. Quando ouvimos ou lemos aquilo que ele nos trouxe através da sua mediunidade, vamos também conhecendo o espírito comunicante. Quem são os espíritos que estão se comunicando através daquela mediunidade? Quem são os espíritos que estão se comunicando através daquele medianeiro? Sem julgamento e tendo a compreensão de que, em caso de necessidade de chamá-lo a um canto para algumas orientações, não advertências, orientações, que nós as façamos de maneira muito carinhosa, muito bondosa e muito amorosa. E por parte do medianeiro, que ele também observe que aquele instante de orientação é necessária para ele, que ele não se melindre, que ele não se aborreça, que ele não se chateie, que ele não pense de maneira nenhuma em abandonar o grupo ou abandonar a casa espírita, porque se assim agir, estaremos ali observando a verdadeira faceta daquele medianeiro, que infelizmente, pelo melindre e pelo orgulho próprio, não aceita em hipótese alguma nenhum tipo de orientação, por mais simples que ela possa ser. Ele continua: todos nós, porém, de imediato, conseguimos classificar-lhes a influência pelos bens ou males que espalham. Então, ele está falando ali do legislador, do lavrador e do artista. Todos nós, de imediato, já conseguimos classificar a influência do bem e do mal que o legislador, o lavrador e o artista estão nos oferecendo.
Todos nós, hoje, já temos condições de classificar a influência, boa ou ruim, que a minha própria mediunidade está me oferecendo, ou que a mediunidade daquele grupo, ou exclusivamente daquele medianeiro, está me oferecendo. Quando nos colocávamos à frente do Chico, observando as suas psicografias, entendíamos perfeitamente e conseguíamos classificar de uma maneira muito clara todo o bem que ela estava nos fazendo. A mensagem, muitas vezes, era direcionada para um pai ou para uma mãe, para uma família em conjunto, em função de um desencarne, de um jovem ou de uma jovem. Mas aquela mensagem direcionada àquela família servia de estímulo e de educação a todos nós que ali estávamos. Então, nós já conseguimos discernir o bem do mal, o bom do ruim, o joio do trigo, o certo e o errado. E quando nos colocamos à frente de uma mediunidade, seja ela qualquer, nós conseguimos fazer também uma avaliação do medianeiro. Conseguimos fazer uma avaliação daquela mensagem. Conseguimos fazer, mesmo que parcial, uma avaliação do espírito comunicante que trouxe aquela mensagem. Não precisamos fazer alarde, não precisamos desmoralizar, desqualificar o médium, a mensagem ou o espírito. Guardamos para nós. E ao guardar para nós, vamos buscar um outro caminho que seja melhor e mais seguro. Ao observarmos o medianeiro melindroso, vaidoso, egoísta, orgulhoso, quando observamos a mensagem que não traz nenhum fundo de espiritualidade, que não traz nenhum fundo de evangelho de Jesus, quando ela se preocupa muito mais em apontar defeitos ou apontar para determinadas pessoas e seus respectivos defeitos, conseguimos fazer uma avaliação integral do espírito, da mensagem e do medianeiro. Não precisamos do alarde, não precisamos do escândalo, não precisamos das conversas paralelas e escondidas pelos cantos, desqualificando aquela alma querida. Porque, da mesma forma que ela tenha os seus defeitos, nós também temos os nossos. E não gostaríamos que fizessem isso conosco. Então, de forma velada, buscamos um outro caminho, buscamos um outro medianeiro, uma outra casa espírita, um outro segmento religioso que venha atender às nossas ansiedades, às nossas necessidades. E ele termina o capítulo dizendo: assim também na mediunidade, seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem, a favor do próximo, é o bem irrepreensível que podemos fazer. Ao ver Emmanuel nos escrever isto neste livro, lembro-me novamente do nosso querido Chico Xavier. Quando ele colocava junto de todo o seu trabalho mediúnico, de ver os espíritos, ouvir os espíritos, conversar com os espíritos, psicografar, dar os receituários médicos do Dr. Bezerra de Menezes através da homeopatia, víamos o nosso querido Chico muito preocupado com o trabalho no bem, a caridade em favor do próximo. O pão, a fruta, a roupa, o enxoval, o cobertor, os livros da codificação na cadeia pública de Uberaba,
a sopa fraterna, aquele dinheirinho que ele guardava no saco, ali, aquele saco branco de farinha que depois ele espalhava a todos aqueles que iam ao seu encontro. Era o bem material que era oferecido para dar sustentabilidade à mediunidade. Mas o Chico também oferecia o bem espiritual, pois em todo lugar que ia, o Evangelho se fazia presente, com a prece, com a leitura, com a explicação, com as vibrações e a prece de encerramento, para aí sim realizar-se o bem material, seja ele de que natureza for. Então, é importante esta nossa comunicabilidade com os espíritos para que possamos trabalhar a nossa mediunidade, para que possamos nos educar moralmente. Mas para que tudo isso tenha um alicerce equilibrado e saudável, que sustente esse edifício, o bem se faz muito necessário. E nós hoje temos inúmeras possibilidades de exercitar o bem. Inúmeras possibilidades. Na casa espírita, no bairro onde moramos, em qualquer outra instituição, temos diversas opções para realizarmos o bem. Escolhemos um ou dois e realizamos. E esse bem vem em sustento do trabalho mediúnico. Esse bem vem, como eu disse, como um alicerce ao trabalho da mediunidade. Porque senão a mediunidade ela fica sem o alicerce. É como construir a casa sem a base do alicerce. Ela está ali, a casa, mas ela corre o risco de, na primeira ventania, cair ou na primeira enchente se desfazer. Já com o alicerce do bem, essa casa não se desmorona, ela não se desfaz, ela não se destrói, porque na realidade ela está fortalecida na caridade em favor do próximo. Por isso que ele fala, assim também na mediunidade, seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Busca primeiro o bem. Então, eu tenho mediunidade, já sei qual é a minha mediunidade, estou estudando sobre esta mediunidade, estou tendo conhecimento sobre esta mediunidade, estou me aperfeiçoando com relação a essa mediunidade e, ao mesmo tempo, estou tendo a possibilidade de me integrar a um trabalho de caridade ao próximo, de bem ao próximo, para que a minha mediunidade esteja alicerçada. E, finalmente, ele termina dizendo: desse modo, ainda mesmo te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Então, muitas vezes, isso é um caso que acontece muito, nós nos achamos imperfeitos, desajustados, infelizes, doentes, sem tempo, sem capacidade intelectual para o exercício da mediunidade, para a prática mediúnica na casa espírita. Aí Emmanuel nos lembra: utiliza a força medianímica de que a vida te envolve.
porque nós somos envolvidos por esta força medianímica que vem de Deus, o nosso Pai Criador, que vem de Jesus e toda esta pleiade de espíritos de elevada envergadura que cuidam do nosso planeta e cuidam de nós, almas encarnadas, e dos espíritos desencarnados. O sol, que nos dá vida, a lua, as estrelas, o céu, a chuva, o frio, o calor, os alimentos, tudo são forças medianímicas da vida e da natureza, do universo, de Deus, que possibilita a cada um de nós aprender a viver de uma maneira melhor, fazendo o bem em favor do próximo. E como é que eu vou me utilizar destas forças medianímicas que a vida me oferece? Ajudando e educando. O Chico educava pelo Evangelho e ajudava com os bens materiais. Amparando e servindo. O Chico amparava com o Evangelho e com as questões materiais, servindo aquilo que tinha possibilidade de servir, sempre no auxílio aos semelhantes. Porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Então, por isso que o bem em favor do próximo é muito importante, porque é o bem que retorna a nós mesmos. É o bem que volta a nós para que o nosso caminho seja iluminado. O bem que fazemos ao outro é como uma lâmpada que acendemos no nosso caminho. Ela brilhará e iluminará para que nós possamos caminhar e seguir adiante. Então, nada, absolutamente nada de se sentir menor perante a mediunidade. Na mediunidade, nós oferecemos aquilo que podemos. No trabalho do bem, oferecemos aquilo que podemos. Os benfeitores espirituais, tanto num caso como no outro, sabem perfeitamente aquilo que temos, sabem perfeitamente aquilo que estamos oferecendo, sabem perfeitamente de que maneira estamos oferecendo, sabem perfeitamente como pulsa o nosso coração e a nossa mente perante aquilo que estamos oferecendo. Para que o nosso querido Chico chegasse à condição do medianeiro que foi, não bastou esta encarnação. Com certeza, em outras anteriores, ele também foi se burilando neste contato medianímico com a vida e com a sua mediunidade, ou as suas mediunidades, para que chegasse na condição que nós tivemos a oportunidade de conhecer nesta atual vida, nesta atual encarnação. Então, pensa bem na tua mediunidade. Pensa bem neste compromisso que você tem. Pensa bem nesta tarefa medianímica que nos envolve a todos nós no planeta e ao redor do planeta. E se utiliza de tudo isso com o alicerce do bem, com o alicerce da caridade em favor de quem precisa, para que desta forma você possa amparar, ajudar e beneficiar não só a si próprio, mas como a todos aqueles que estiverem ao seu redor. E nunca se esqueça, a mediunidade é uma questão orgânica, é uma questão do físico, independente da nossa moral. Podemos ter uma mediunidade maravilhosa e uma moral extremamente decadente. Podemos ter uma moral extremamente elevada e termos pouca influência da mediunidade no nosso organismo físico. Aos poucos,
vamos conseguindo quebrar estas distâncias, vamos nos equilibrando para que mediunidade e moral se estabeleçam num único patamar, para que juntas possam ser benefício ao próximo. Um exemplo disso, o nosso Divino Mestre Jesus. Então, fica aí o nosso estudo de hoje, livro Seara dos Médiuns, psicografia do Chico, ditado por Emmanuel, capítulo 12, na mediunidade. Este capítulo teve a sua inspiração na reunião pública de 12 de fevereiro de 1960, lá em Uberaba, e este capítulo também faz menção à questão número 226, parágrafo 1º do Livro dos Médiuns. Quero agradecer a você pelo seu carinho, pela sua bondade. Quero agradecer a Ana Carolina, a Débora Rodrigues, ao Marildo Brito, pelo companheirismo de estarmos juntos neste estudo. Desejo a você um bom final de noite, um bom descanso e que o seu fim de semana seja inteiramente repleto de muita luz, de muita alegria, de muita paz. Que o Divino Mestre Jesus possa te amparar neste instante através dos seus benfeitores amigos, para que, ao lidar com a sua mediunidade, na sua mediunidade, você possa dar o melhor de si, procurando burilar-se, procurando equilibrar-se, através do estudo e do conhecimento, através do aprimoramento, para que você possa ser mais uma luz a brilhar no contexto da nossa humanidade, oferecendo a todos que precisam de ajuda e de esclarecimento a voz dos benfeitores da vida maior, que sempre nos trazem orientações extremamente importantes para a nossa educação ou para a nossa reeducação na vida atual. Que Jesus, nosso Mestre querido, te ampare, te ilumine, te guarde em toda a sua caminhada. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo encontro.